Lições que eu aprendi sendo terapeuta multidimensional, tendo acesso a diversos seres de outras dimensões e outros planetas. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Camille Farias, mas por aqui você pode me chamar de Cami. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória e dos meus aprendizados durante esses 5 anos em que eu sou terapeuta. Algo muito interessante que eu aprendi dentro da terapia multidimensional foi sobre amor incondicional. E ele vem muito num lugar de servir, da gente executar o nosso servir, porque eu ficava me perguntando por que seres que estão em planetas tão mais avançados que o nosso, em dimensões tão mais avançadas, usam o tempo deles, o conhecimento e a energia deles para vir aqui, até aqui na terceira dimensão, ajudar pessoas que muitas vezes são até ingratas à espiritualidade, usam mal suas ferramentas, seus conhecimentos para fins muito egoístas. Por que eles vêm de outra dimensão, de outros planetas para cá, sendo que o ser humano tem uma consciência tão, como que eu posso falar, em processo de expansão, vamos por assim. Aí me veio muito forte, né, esse pensamento de que todos nós estamos aqui para servir ao Criador. E se a gente está para servir, significa que existe alguém que precisa desse nosso serviço. Então, se tudo tivesse certo, eles não teriam por que estar aqui, não teria por que ter a terapia multidimensional, mas ela existe justamente porque essas pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, precisamos desse apoio, desse suporte, dessa expansão de consciência, para que a gente entenda que existem outros caminhos a serem trilhados. E isso para mim é uma expressão tão genuína de amor, porque imagina, você tá num planeta que não tem dor, não tem sofrimento, você aprende pelo caminho do amor, você sente amor, paz o tempo inteiro, muita gratidão, você tá vibrando no máximo do seu ser. E aí você tira o seu tempo precioso e você vem para uma terceira dimensão, entender a dor do outro, ver sofrimento, ver injustiças, ver um monte de coisa, e você acaba experienciando aquilo junto com a pessoa. Não é carregando o peso dela, mas você acaba tendo ali um sentimento de empatia, de compaixão, tendo acesso a uma frequência mais baixa do que aquela que você está vibrando, né? Então, acho que quando um ser se dispõe a isso, ele tem um amor incondicional gigantesco no peito, porque muitas vezes as pessoas ainda criticam, ridicularizam esses seres quando eles vêm pra cá, e mesmo assim eles não dão ouvidos, eles são por amor e eles continuam fazendo o serviço deles e muito bem feito. Então, eles são um exemplo pra mim, acredito que até por isso que eles são também do jeito que eles são, eles se tornam exemplos, né, pra nós que estamos aqui expandindo e evoluindo, e eu acho a coisa mais linda do mundo. Outra lição que eu aprendi sendo terapeuta multidimensional é a importância do servir de cada um. É muito interessante a experiência, né, de estar fazendo as terapias multidimensionais, tanto em autotratamento quanto atendendo outras pessoas. É que quando você chega na minha clínica multidimensional, inclusive ela é um local muito parecido com esse, tem muita natureza, muito verde, e é um espaço que ele tem muita ressonância com a minha essência, né? Porque no momento que a gente é inicializado ali na terapia multidimensional, a gente recebe uma clínica espiritual para poder fazer os atendimentos. E eu acredito que essa clínica ela se molda muito de acordo com a essência da pessoa. Como esse tipo de ambiente é uma casa para mim, acredito que a clínica multidimensional se moldou muito nessa forma. Mas voltando ao assunto, quando você chega lá para ser, vamos imaginar, né, que você está chegando para ser atendido por mim e a sua alma está sendo direcionada lá para a clínica multidimensional, você é recebida por um mestre que vai te dar as boas-vindas. E esse mestre, né, eu já conversei com ele porque eu queria entender melhor o trabalho dele. Ele é um clínico geral. É muito lindo esse trabalho espiritual. Ele é um clínico geral, multidimensional, extremamente inteligente, com inteligências também muito avançadas, tecnologias muito avançadas. E ele chega ali, te recebe, te coloca numa maca. E no momento em que você deita, ele levanta as configurações do seu corpo, que eu entendo que é a matrix interna daquela pessoa, a programação que ela vem, e ele vai analisando as informações. Por exemplo, se você traz um objetivo para a sessão, ele vai olhar as informações que estão ali no seu campo, do que precisa ser trabalhado para te ajudar naquele objetivo que você trouxe para a sessão. Então ele vai tipo escaneando o que está acontecendo, mas as informações ficam visíveis como se fosse uma tela transparente, assim, é muito incrível. Eu fico olhando aquilo, eu fico tipo, uau, que máximo, né? E aí ele vai vendo aquelas informações, do nada eu vejo aquelas informações ele fazendo assim, sendo direcionada. Aí eu perguntei pra ele o que tá acontecendo naquele momento em que ele tá direcionando as informações. E ele disse que ele está passando pro restante da equipe, onde essa informação ela vai, né, vamos por assim, pro setor de cada um, né, da equipe, que tem determinada qualidade e expertise dentro daquilo que aquele cliente precisa receber. Então,
Por exemplo, se ele tá com algum bloqueio no cardíaco, vai para a linha dos Sanandas, vai para a linha de Mãe Maria, Deusa Isis, e aí o que está disponível no momento, ou a pessoa que se compromete a fazer aquele tratamento, ela assume a responsabilidade daquilo, e é quando eu começo a viajar multidimensionalmente. Eu vejo às vezes muitos tubos de luz, eu viajando com os meus clientes, e aí a gente vai parar nas dimensões para aquela pessoa poder receber o tratamento dela. Então, quando ele falou aquilo, né, que cada mestre que tá ali, cada ser, cada guia que tá ali, muitas vezes até o guia da própria pessoa também se manifesta para poder colaborar com o tratamento dela, é muito interessante porque eu vejo a importância do servir. Por exemplo, tem mestres que estão na linha da chama violeta, então eles vão trabalhar com transmutação de crença. Tem uns que já estão na chama dourada, eles vão trabalhar sabedoria, resgate de poder pessoal, eles vão trabalhar com resgate de missão, de juízo, de valor. Então é muito interessante a gente ver que cada um deles, apesar do seu conhecimento e da sua expansão, também se especializam em determinados assuntos para poder nos ajudar da melhor e mais elevada forma. E eles sempre trazem uma frase, principalmente para as pessoas que acreditam que sua vida é inútil ou não tem valor, é que se você deixasse de existir nesse exato momento, todo o universo entraria em desarmonia, porque a sua existência é necessária para o equilíbrio do cosmos. Gente, isso é muito, muito bacana, porque a gente se entende como uma... Como que diz? Tem aqueles parafusinhos, né? Como uma engrenagem da vida. E aí, por mais pequenininha que ela possa parecer ou ser, ela é necessária para que tudo funcione em harmonia. Não existe nada fora do lugar, não existe ninguém com uma vida errada, ninguém sendo um peso, ninguém tendo a sua vida desperdiçada. Cada pessoa que existe, cada ser que existe, do micro ao macrocosmos, ele é extremamente necessário para o equilíbrio cósmico. Então, eles mostram muito isso para os clientes, para mim, dentro da terapia multidimensional, e eu vejo isso na prática enquanto eles estão trabalhando. Então, é uma das lições muito lindas que eu também aprendi dentro dessa jornada. A terceira lição que eu aprendi sendo terapeuta multidimensional é a importância de viver em alegria. Teve alguns momentos da minha vida em que eu estava passando por muito movimento de escassez, eu reclamava, eu me vitimizava pra caramba, e eles sempre reforçando que eu devia parar de perseguir tanto essas coisas materiais e focasse no desenvolvimento do meu ser. E aí eles me botavam para refletir bastante sobre o que realmente era importante. É importante para você ter algo por uma vida passageira ou você ser algo para tua eternidade, né, para tua existência. Foca no teu ser, foca em lapidar algo interessante para sua existência. Essa vida que você está vivendo, ela é apenas um capítulo de toda a sua jornada, não compõe o todo que você é. Então, por que você fica se preocupando em deixar essa vida boa e não em ser uma boa pessoa a nível existencial? Para de perseguir o dinheiro, vá pensar em fazer coisas que te façam bem, que te façam feliz. Aí eles sempre me traziam muito também essa pergunta, né? Como você se sentiria e agiria se todos os seus problemas financeiros já estivessem resolvidos? Como que você trabalharia? Como que você se comportaria? E aí, em cima da resposta que eu dava, eles falavam, pronto, você já tem o caminho de como você deve agir, então haja dessa forma, porque tudo vai se organizando, né? Então, foi uma consciência de muita expansão que me ajudou bastante, e acredito que levou uns 3 anos para eu entender de fato essa consciência, porque uma coisa é você saber, outra é você entender, outra é você aceitar e outra é você aplicar, né? Cheguei na fase da aplicação já, e tá sendo uma jornada realmente transformadora, porque você não se sente mais escasso quando você chega nessa fase do aplicar, porque a aplicação ela já vai te mostrando quão abundante e próspero você é, independente do que está ao seu redor, né? Porque não é algo externo, é algo interno. Então, realmente uma lição bem expansiva e também muito confortante. A última lição que eu aprendi, mas não menos importante, é de como a gente nunca está só, gente. Eu sei, pode parecer clichê essa frase, mas, gente, é muito sério. Toda vez que a gente vai fazer uma sessão de terapia multidimensional, maioria das vezes, vamos por assim, se apresentam a família cósmica da pessoa, vem trazer algum tipo de mensagem. Muitas vezes os mestres multidimensionais, Mãe Maria, Deusa Isis, Mestre Sananda, Yeshua, como queira chamar, eles se apresentam e eles trazem um conforto e uma mensagem de amor,
de apoio, de solidariedade, de fraternidade, que é muito lindo de testemunhar. Eu me sinto extremamente honrada de estar numa equipe com seres de dimensões e consciências tão elevadas que mostram o quanto a espiritualidade nos ama de forma incondicional. Está muito conectado, inclusive, com o primeiro ponto desse vídeo, mas foi uma lição muito transformadora, porque eu vejo que boa parte das pessoas que vêm fazer sessão de terapia, elas não estão bem, elas estão precisando de suporte emocional, e quando a gente abre a terapia multidimensional, sempre vem seres para cuidar do coração, das feridas daquela pessoa, fazer resgate, cura da criança interior, vem fazer o processo de cura e resgate do próprio coração, da alma, e é num ato tão amoroso que, para você ter noção, eu já vi Mestre Jesus, Mãe Maria, Deus Isis pegando pessoas no colo, assim, ó, no bracinho, e dando carinho, falando: calma, eu tô aqui, você não tá sozinha e a gente vai dar um jeito nisso. É muito lindo. Assim, os meus clientes que passam por essa experiência relatam, né, que durante a sessão eles sentem realmente um conforto, termina a sessão, eles se sentem muito bem, muito acolhidos, e muitas vezes eles ainda nem ouviram, né, o que foi trabalhado durante a sessão, e geralmente eu já pergunto para ver como que foi a dinâmica energética daquela pessoa antes dela receber ali o relatório dela, e ela já fala: nossa, Cami, eu não sei o que aconteceu aí, mas eu tô me sentindo tão acolhida, eu tô me sentindo tão bem, a ansiedade passou, meu coração tá mais calmo, eu tô me sentindo quentinha, como se eu tivesse ganhado um abraço. Tem clientes que enxergam, né, o que acontece na terapia multidimensional, eu acho isso muito interessante, e aí eles muitas vezes relatam exatamente o que aconteceu, então é muito, muito, muito bacana mesmo. E toda essa jornada sendo terapeuta multidimensional por 5 anos tem me transformado muito como pessoa, principalmente em humildade, porque a gente não consegue chegar ao estado de amor incondicional sem ser humilde, sem reconhecer os próprios defeitos, as próprias sombras, e a partir do momento em que você aceita e reconhece que você tem sombras, você passa a reconhecer e aceitar a sombra do outro e tentar ser um canal de luz para aquela pessoa, para transformar o que é para transformar, acolher o que é para acolher e permitir ser canal de cura daquilo que precisa ser curado, né? Então, foi uma jornada de muita humildade, porque eu acredito que eu comecei na jornada espiritual com muito ego, muita arrogância, e a espiritualidade de uma forma muito amorosa foi me moldando até eu identificar que eu estava sendo muito arrogante e eu precisava mudar de consciência. Então foi uma jornada muito linda, tem sido, né? Não acabou, graças a Deus, e eu acredito que nem vai acabar. Tem sido uma jornada muito linda de transformação. Mas me conta aqui, você já fez uma sessão de terapia multidimensional? Como que foi a sua experiência? Conta aqui pra mim nos comentários. E se você não fez, tem vontade de fazer? Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp que tá aqui embaixo. Vai ser uma honra poder te atender. Um beijo e até o próximo vídeo.